Nós vamos falar agora sobre outro assunto que, como a música, também faz um bem danado. Esse é um produto natural que acompanha as civilizações há muitos e muitos anos por causa das suas propriedades maravilhosas. Tem variedade de cor, de sabor, mas só podem ser feitos por um único inseto, a abelha. Vamos saber mais sobre o mel? Nos ajuda nessa esse pesquisador da Embrapa na área de abelhas e polinização. Ele é membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, cujo nome é Abelha, que é o Cristiano Menezes. Boa tarde, Cristiano. Obrigado por ter vindo. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Oh, coisa boa. Nem tem próprio, tem tudo aqui. Meu Deus do céu. Vamos falar da importância das abelhas primeiro? Vamos. Tá. Que cada vez há uma preocupação maior na preservação delas, né? E essa preocupação tem fundamento. Não tem uma foto para mostrar para a gente? Tem, né? Um VT, uma coisa assim, que iria ilustrar essa história. Bom, eu não sei... Ali, olha que coisa mais bonitinha. Na verdade, olha, ali está a dança. Depois você vai falar sobre essa dancinha também. Eu ouvi outro dia um documentário num desses canais, Cristiano, de TV paga, sobre a possível extinção das abelhas. Tem fundamento isso? Tem. A gente tem uma preocupação mundial hoje em relação ao desaparecimento de abelhas. Tá. Então o mundo todo está buscando soluções para manter as abelhas vivas. Por quê? Porque nós dependemos muito delas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, o maracujá. Se a gente não tiver abelha, a gente não tem maracujá. Se tiver pouca abelha, a gente vai ter maracujás pequenos, pouco produtivos. Se tiver bastante abelha, a gente tem um maracujá de boa qualidade. A Passiflora quadrangularis, zoobotânico, a Passiflora quadrangularis, que essa aqui, ela é de fato desse tamanho se for polinizada. Se não, tchau e bênção. Exatamente. E muitas frutas sequer vão poder ser geradas, porque se não tiver abelha, não tem a fruta. Exatamente. Cerca de 70% dos cultivos agrícolas humanos dependem ou são beneficiados por polinizadores animais. Isso é uma importância muito grande. Por isso a gente tem se esforçado muito para divulgar a importância dessas abelhas, especialmente da nossa fauna nativa, né? As abelhas brasileiras, que eu também trouxe aqui para vocês vou conhecerem, ver as caixas lá também que são todas, as abelhas sem ferrão. Então a gente hoje no Brasil tem várias espécies de abelhas sem ferrão, 5 delas estão na lista de ameaçadas de extinção do Instituto Chico Mendes. Então a gente tem trabalhado no sentido de recuperar as áreas nativas para que elas tenham essa possibilidade de continuar vivas. Tá. O que a Conchita está fazendo aí? Você interrompe todas as pautas. Conchita também é curiosidade, não? Tá. Piacere, Cristiano. Muito prazer. O que você quer saber aqui? Não, eu queria saber umas coisas das abelhas. Fala. Eu falei com o Cristiano lá fora, ele me levou para conhecer as meninas. Sim. Não? Você sabe que elas têm nome? Tá brincando? Tem Sim, nome? tem. Alfredo, depois tem a outra que chama Rosália, tem a outra que chama Cristiana. Cada uma dessas aqui tem um nome e ele sabe tudo quais são elas. Agora, a Conchita é dentro daquela casinha, não? A rainha. Não, andiamo a filosofare, Cristiano e Rony. Eu estava vendo vocês falar das importâncias. E eu queria perguntar, como seria o mundo sem abelha? Sem abelhas, nossas frutas seriam muito piores. Veja o exemplo do quiabo. Um quiabo mal polinizado, ele fica pequeno e torto. Um bem polinizado fica maior, mais bonito. Isso é um hibisco. E a flor, o hibisco, para ela poder abrir também, tem que ter abelha. Então a produção de alimentos no mundo é muito prejudicada se a gente perder as abelhas. Então o impacto no mundo ia ser desastre. Gente vai ter que passar fome, inclusive, claro. Va bene. Então tá. Eu estou muito interessada nessa parte, mas eu vou assistir de lá, tá? Tá bom. Melhor? Melhor, obrigado. Muito prazer. Piacere, Cristiano. Bom, vamos então para falar do resultado do trabalho lindo, que é um trabalho lindo das abelhas, né? Quero que você explique como é que é produzido o mel.
Bom, o mel ele é produzido a partir das flores. Então as flores produzem néctar para atrair as abelhas. Então ele é uma recompensa para os visitantes e em troca a planta tem o benefício da polinização, que é essa troca de grãos de pólen entre as flores. Então a maioria dos méis que a gente consegue hoje é a partir de flores. E tem algumas exceções, alguns méis que são produzidos, por exemplo, a partir de pulgões. Como é isso? É o mel que a gente chama de melato, que é aquele mel mais escurinho que a gente tem lá na ponta. Esse aqui. E é saboroso como o outro, não? Ele é saboroso, mais denso e ele é riquíssimo em sais minerais. Então ele tem um valor nutricional bastante interessante. O que ela faz? Ela ordenha o... Praticamente pulgão? Isso, ordenha com as antenas. É uma comunicação importante que existe entre elas. Nunca ouvi falar nisso, sensacional. Aqui? Bom, aí esse daí são as bolsinhas de mel da Jataí. Se você quiser experimentar, quero. É só você colocar na boca e apertar. Posso pegar isso aqui? Pode pegar. E aí tem a cera, que se você depois quiser jogar aqui, é uma maravilha, né? É uma maravilha. Uma abelha brasileira. Como é que se extrai o mel, por exemplo, de uma jataí? É difícil, né? Bom, não é difícil, a gente tem colmeias próprias para isso, que é colmeias que a gente consegue separar o mel do restante da colmeia, então é facilmente colhido, pode ser com bomba de sucção, no caso do mel das abelhas sem ferrão, e no caso do mel das abelhas africanizadas é com uma centrífuga. Sim. Então a gente coloca os quadros numa centrífuga e esse mel vai escorrer. Diferença do mel das abelhas com das abelhas sem ferrão? Bom, a principal diferença é a quantidade de água. O mel das abelhas com ferrão, ele é mais concentrado, tem mais açúcares, cerca de 80% de açúcares ou até mais. O mel das abelhas sem ferrão, ele é mais líquido. Então isso faz com que ele fermente naturalmente dentro da colônia, que dá esse gostinho azedinho que você sentiu. Sensacional. Além disso, o mel das abelhas sem ferrão, ele absorve os aromas que estão nos potes. Então esse pote que você colocou na boca, ele funciona como um barril de carvalho. Ele vai passando aromas pro mel. E aí cada mel de cada abelha diferente tem um gosto diferente. Então a mandaçaia produz um mel próprio, a jataí produz outro, cada uma produz um mel peculiar. Cristiano, vou dizer uma coisa, o que falsifica o mel é uma grandeza, você sabe disso. Como é que a gente pode fazer para saber se um mel é puro ou não? Bom, existem algumas receitas caseiras para se testar, mas elas são questionáveis e nem sempre são precisas. O que a gente recomenda para o consumidor que quiser consumir um mel de qualidade é sempre buscar um selo de inspeção que significa que aquele mel foi vistoriado e foi avaliado pelo Ministério da Agricultura. Esse selo é esse daqui que vocês podem ver nesse rótulo. Então é um carimbo que tem escrito CIF, que é o selo de inspeção federal, ou CIE, ou SIM, ou então um selo de produto artesanal. Isso significa que esse mel passou por todos os testes de qualidade e essa entidade que produz esse mel, ela é frequentemente fiscalizada. Essa é a única garantia que o consumidor tem de que ele vá consumir um produto verdadeiro. Agora, em contrapartida, o Ministério da Agricultura não reconhece mel das abelhas sem ferrão. Por quê? Bom, a principal explicação é porque até pouco tempo atrás a gente tinha pouco volume de produção de mel de abelha sem ferrão. Então a maior parte era comercializado no mercado informal. Mas recentemente houveram mudanças do próprio Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, e os méis começaram a poder ser comercializados, os méis de abelha sem ferrão. Então aqui a gente tem um dos exemplos, ele já tem o selo de inspeção federal. E é de abelha sem ferrão. De abelha sem ferrão. Bom, tá melhorando. Então isso é recente, é uma notícia nova que acabou de surgir, que realmente o Ministério da Agricultura está reconhecendo o mel das abelhas sem ferrão. Porque tem também aquela abelha sem ferrão da Ásia, né? Exatamente. A gente também tem abelha sem ferrão em toda a área tropical e subtropical do mundo. E a Ásia tem alguns méis com sabores bastante exóticos. O mel de lá não é doce, é bastante azedo. Parece vinagre. Não, aí tô fora. Essa aqui qual é? Essa é a mandaçaia. É uma das abelhas mais bonitas que nós temos no Brasil. Ela é preta, com o abdômen todo listrado de amarela. E aqui na parede a gente está vendo os potes de mel. Tá vendo? É diferente daquela que a gente conhece. Essas pequenininhas? Essas pequenininhas, elas produzem muito pouco mel, mas são importantes para a polinização. Aqui é lambiolhos
e aqui a mirim preguiça, que são abelhas muito interessantes para a gente mostrar a importância dessas abelhas para as crianças, porque são bonitas, não causam nenhum perigo, então a gente pode levar para as escolas e a partir dali a criança tem uma nova visão da importância da conservação, da biologia. Seguindo aqui, essa que está sendo mostrada agora. Essa é a marmelada e a marmelada é ótima para a produção de própolis. Sinta o aqui, aroma do própolis que ela produz. Olha! Então cada abelha Antibiótico tem natural. a sua função, exatamente. Aqui, ó, antibiótico natural, tá vendo? Ah. Isso. E finalmente a última aqui, Cristiano, qual é? Essa é a mais famosa no Brasil. É a abelha jataí. Essa que você experimentou sim, o mel dela. É maravilhoso o mel dela. Aqui na parede a gente está vendo os potinhos de Os mel. potinhos de mel. Aqui alguns potes de pólen. E essa parte protegida é onde a rainha bota os seus ovos. Aí dentro, bem defendido, né? Exatamente. Que coisa mais bonitinha. E aqui em volta a gente consegue ver o própolis que ela usa para fechar todos os buraquinhos e impedir a entrada de inimigos. Olha aqui, tudo fechadinho. Impressionante. E as caixas são assim mesmo? A entrada delas tá tapada aqui, né? Essa entrada está tapada. Esse tipo de caixa é um modelo que a gente chama de caixa de observação. Tá. Então ela é maior do que as caixas de criação para produção de mel, que é justamente para permitir a visualização dentro da colmeia. As caixas para produção de mel são modelos diferentes que permitem essa separação da cria para o mel. Mas é muito interessante, porque pouca gente conhece. A gente conhece a abelha europeia e a abelha africanizada, que é mais ou menos desse tamanho. Essas pequenininhas são... Como é que você faz para pegar uma colmeia dessa aqui? Não tem como, né? Tem como. E é essa daqui, por isso que eu trouxe essa casinha, que é justamente para mostrar essa possibilidade. A gente faz o que a gente chama de ninho armadilha, ou casa isca. Tá. Então a gente coloca um pouquinho de cera de abelha na entrada. Tá. Isso pode ser feito de qualquer material, de caixinha de papelão, pode ser feito até com garrafa PET. E aí você vai pingar um pouquinho de extrato de própolis lá dentro, e isso é o cheiro da colmeia que vai atrair principalmente a abelha jataí, que ela está muito adaptada até a ambientes urbanos. Então a gente consegue capturar essas abelhas mesmo dentro de cidades. E assim cada pessoa pode contribuir para a conservação dessas abelhas brasileiras. Sensacional! Já vou fazer isso. Essa daqui é um presente para você. Oba, obrigado. Então já vou fazer com tudo que tem direito. Pode ter certeza disso. Eu tenho um pomar grande em casa, já vou botar isso aí para polinizar minhas frutinhas lá, não é? Bom, o mel que você está falando para mim, brasileiro, é diferenciado em relação ao, sei lá, a abelha Apis mellifera comum, né? A americana, a africana e a europeia, né? E o nosso é diferente. Que méis são esses aí todos? Bom, aqui eu trouxe 12 méis diferentes. Alguns deles são méis das abelhas africanas. Tá. Então eles variam de acordo com a florada. Esse branco aqui que você está vendo, por exemplo, é o mel da florada de açapeixe. E ele cristalizou. Então é uma característica natural do mel verdadeiro de cristalizar. Então esse é o original dessa flor. Aqui eu já tenho outros tipos de méis que são de abelhas específicas, da uruçu, da jataí, da mandaçaia. Então cada um tem a sua tonalidade de cor, seu sabor, seu aroma. E são comercializados como champanhes franceses. O preço é altíssimo por causa da raridade e da alta qualidade de sabor que cada um deles tem. Perfeito. Cristiano Menezes é pesquisador da Embrapa na área de abelhas e polinização, além de membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas. Muito, muito obrigado. Foi interessantíssima essa pauta. Já gostava de mel, vou gostar mais ainda. Obrigado, Cristiano. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que você consiga capturar uma abelha. Deixa comigo, deixa comigo. Obrigado, Cristiano. Nossa semana, na minha visão, começou maravilhosamente bem. Fala a verdade. Então eu desejo a você uma tarde impecável. E amanhã o nosso encontro já está marcadinho no mesmo horário, da mesma praça, como falou o Dalvan, no mesmo banco, no mesmo jardim, às 13h30.